Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Esse vídeo é para falar um pouco sobre os benefícios do clube de membros, que ao assinar o canal você terá benefícios exclusivos. Atualmente são 4 níveis que vão desde vídeos tirando dúvidas dos membros até mesmo aulas particulares e individuais com horário marcado. Já tentou tirar alguma dúvida pelo YouTube e ou não teve a resposta ou simplesmente ficou mais confuso do que antes? Pois então, ser membro vai te livrar desses problemas. Inscritos também são ajudados, mas nem sempre eu consigo ajudar individualmente. Por isso, garanta já sua exclusividade e ao clicar no botão Seja Membro, veja o que cada nível de membro vai lhe proporcionar. Em breve, teremos mais benefícios e recursos para vocês. Obrigado, bons estudos! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que você goste do conteúdo que vai ser exibido aqui hoje. Antes de mais nada, eu peço um feedback da qualidade do áudio, pois eu venho fazendo alguns testes. Vocês vão perceber que vai ter vídeo que o áudio vai estar um pouco melhor, um pouco pior, enfim, para passar sempre a melhor qualidade para vocês, porque não adianta nada o conteúdo ser bom se você não consegue enxergar, não consegue ler o que está escrito e se você não consegue escutar, se você não consegue entender o que está sendo dito durante o vídeo. Tá bom, pessoal? Então deixe nos comentários aí o feedback de vocês. Não sei qual vídeo eu vou soltar primeiro, né, com esse áudio de introdução. Então pode ser que esse vídeo fique com áudio bom, o próximo nem tanto, enfim, para não ter que ficar regravando toda hora a mesma fala. Então eu gravo com o áudio, faço o tratamento aqui de acordo com a necessidade e aí eu solto o vídeo para vocês, tá bom? Então, somos mais de 20 mil pessoas aí nessa comunidade, nesse canal chamado Matemática Descomplicada. Muita coisa vai acontecer a partir de agora, né, com essa meta alcançada. E se vocês acreditam no meu trabalho, peço aí de alguma forma que vocês ajudem. Se você tiver condições, você pode clicar no botão Seja Membro. Se não tiver, não tem problema. O compartilhamento do canal, dos vídeos, o engajamento de vocês nos comentários dos vídeos também me ajuda com a monetização, tá bom? É uma moedinha aí do troquinho do café no final do mês, mas já é alguma coisa, tá bom? É um incentivo. Então é isso, pessoal. Vamos para o conteúdo de hoje. Falar a respeito de meios e extremos. Algumas pessoas conhecem o produto dos extremos, outras como produto dos meios. Algumas como razão e proporção, independente de como você conhece. O assunto que a gente vai conversar hoje é exatamente sobre isso. Então, a gente vai falar a respeito disso no exato momento. Tem algumas coisas para conversar com vocês, né? Primeiro, onde a gente usa isso e qual a necessidade? Isso é utilizado em diversos momentos dentro da matemática, né? Aí você fala assim, mas e fora? Não vou entrar nesse mérito. Já tem um vídeo aqui no canal que, se ele não tiver entrado antes desse, vai ser o próximo vídeo, falando justamente a respeito. Mas onde eu uso na minha vida, para que isso vai servir, de que ajuda, enfim. Então, o intuito de falar agora é exatamente dentro da matemática. Então, vocês vão ter alguns momentos na escolar ou acadêmica que vai aparecer esse tipo de conteúdo. E é de extrema importância que você entenda ele. Porque senão ele fica como uma defasagem para que você entenda outros conteúdos mais complicados, mais complexos na vida de vocês. Bom, vamos lá então. O que seria o tal do meios extremos? Quando a gente fala desse assunto, a gente está falando do quê? Está falando de frações, multiplicações, frações de fração, multiplicação de fração e assim por diante. E aí, para que não tenha nenhum tipo de confusão, vou fazer um pequeno esboço. Então, tenho, sei lá, 2/3 por lá, 1/5. A espessura desse traço aqui. Beleza. Acho que assim fica melhor para vocês enxergarem. Então,
passar limpo enquanto eu vou falando. Então, quando nós temos algo assim, gera uma certa estranheza para as pessoas. Isso gerou estranheza para mim também, na época da escola. E aí eu estava em sala de aula recentemente. Eu vi o pessoal comentando a respeito e passou por isso, né? Como se não fosse nada. E aí eu fiquei pensando, caramba, deve ter gente dentro da sala que não entende a respeito disso e fica totalmente perdido. E aí eu vou fazer um vídeo para falar disso, né? Tem muito tempo para fazer desse assunto, caiu no esquecimento. Falei de outros temas e aí no final das contas não fiz o vídeo. E aí, só que esse vídeo está anotado como pauta já tem 2 semanas ou talvez 3. Vamos ter um roteirinho aqui, então vai ser uma aula bem legal, mais completa possível. E aí, voltando então ao conteúdo propriamente dito, né? A parte interna dessa fração maior, por isso que eu fiz ela, até a representação dela um pouco maior, né? Nesse meio aqui, as partes onde está o 3 e 1 são chamados de meios, e essas duas partes de fora são chamadas de extremos. Na época da escola, eu ficava perdido, porque eu não fazia ideia de como que fazia isso. Aí falava, não, você multiplica os de fora e depois multiplica os de dentro. Só que eu não sabia quem eram os de fora, que vinha, sabia quem vinha primeiro, se eram os de fora ou os de dentro, enfim, fazer uma confusão danada. E agora eu vou mostrar o jeito lógico da coisa para vocês. E no final desse vídeo vocês vão falar assim, não, tá de sacanagem que era só isso. Só isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tem um vídeo que eu falo aqui no canal, recomendo que vocês assistam, que eu falo das 4 operações básicas e as operações inversas. Eu falo o seguinte, tem lá, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Nesse sentido, eu penso que é uma adição. Se eu pensar no sentido inverso, entre o 5 e o 3 que vai ser igual a 2, então 5, o 3 que vai ser igual a 2, é a mesma coisa que pensar numa subtração. Então a operação inversa da adição é a subtração. E se eu pensar depois na operação inversa em que vai o 2, 3 igual a 5, volto na adição. Então a operação inversa da subtração é a adição. E na multiplicação não é diferente. Então se eu tiver 2 vezes 3, que vai ser 6, nessa direção, eu penso que é uma multiplicação. Se eu pensar na direção inversa, que conta que eu faço, né? Que tenha o 6, 2, melhor, que conta que eu faço entre o 6 e o 2, que o resultado dá 3. Visão? 6, 2 é igual a 3. E aí, quantas vezes o 2 cabe no 6? 3 vezes. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 menos 6 é igual a 0. Então, a operação inversa da multiplicação é divisão e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Feito isso, algumas pessoas que é mais concentrado no que eu estou falando já vai ter pego o que eu vou falar a respeito na sequência. Que é o que? Se aqui está dividindo, qual que é a operação inversa? Multiplicação. Aí você fala, tá, tudo bem, legal, multiplicação. Mas o que eu vou fazer aqui? Vou fazer 2/3 multiplicando 1/5? Não, porque daí o resultado vai dar errado. Eu tenho que lembrar de uma outra coisa, que tem um outro vídeo que eu recomendo vocês fortemente que assistam, que é sobre número posto e número inverso, né? Quais as diferenças entre eles. Mas de maneira resumida, eu tenho como o número oposto, eu posso imaginar na reta numérica, eu tenho 0, tenho uma distância qualquer aqui, sei lá, 2 casas de distância. Então, se eu olhar nessa distância, nessa direção, eu tenho o 2. Se eu olhar na direção oposta, 2 casas, tenho menos 2. Então, 2 seria o número em questão, o oposto dele é menos 2. Daí, o inverso se aplica a essa situação. E se aplica como? O 2 eu consigo escrever em forma de fração, embora não aparenta
uma fração aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1. Por quê? Porque é a mesma coisa que 2 dividido por 1 e é igual a 2. Então, 2 sobre 1 é igual a 2. Aí vocês falam assim, ah, mas isso é óbvio. E outra, isso vai resolver o que na minha vida? Vai resolver para entender o que eu vou mostrar agora. Se eu tenho 2 sobre 1, qual que é o número inverso dele, né? Eu tenho que é 1 sobre 2. Número oposto do 2 é o menos 2. E o número inverso do 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui, que eu tô sentindo que tô indo muito rápido, eu tô deixando alguma coisa passar. Mas tá, já tava pulando mesmo. Então vou puxar um pouco o freio aqui para conseguir passar mais informações para vocês. Por exemplo, por que que o inverso do 2 é 1 sobre 2? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 2 vezes 1, é a mesma coisa que 1 mais 1. O resultado é igual a 2. Se eu tenho 1, ou melhor, se eu tenho o 2 vezes meio, é a mesma coisa que meio mais meio. E se eu tenho duas metades, é a mesma coisa do que 1. Então, eu tenho meio vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes meio. Acredito que todo mundo já deva ter percebido isso, mesmo que não saiba, né, se for a primeira vez que você está vendo isso agora, mas seja intuitivo. Eu tenho R$ 2 vezes uma. Se eu tenho duas vezes uma caneta, eu tenho duas. Agora, se eu tenho uma vezes duas canetas, eu tenho duas do mesmo jeito. Então não interessa quem eu estou olhando primeiro. Por isso que tem gente que fala que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu não gosto dessa fala, né? Mas enfim. Nada mais é do que a ordem dos fatores não altera o produto. Fatores são os nomes dessas partes aqui da multiplicação. E produto é o resultado dela. Por isso que a ordem dos fatores, né, não importa quem vem primeiro, não altera o produto, que é o resultado dessa multiplicação. E o ponto que eu quero chegar nesse momento é que a metade, né, 2 vezes metade é a mesma coisa que 1 inteiro. É só uma questão de curiosidade. Então, eu vou aplicar mais alguns exemplos aqui para que fique mais claro. Eu não gosto de ensinar um macete, eu gosto de ensinar vocês a pensar. Então, vocês vão prestar atenção no que eu estou fazendo, vão refletir a respeito, e aí depois a gente chega no denominador comum, que é o assunto mesmo pelo qual eu gostaria de mostrar para vocês. Então, alguns exemplos aí. Se eu pensar em 1/3 vezes 3, é a mesma coisa que 1. Ou 3 sobre 1, que é o inverso, vezes 3, igual a 9. Esse 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Então ficaria como se fosse 3 vezes 3, que é igual a 9. Então percebam, eu escrevi o 3 em forma de fração, mas ele continua valendo 3. E o resultado continua sendo o mesmo. E aí, toda vez que eu tiver uma operação assim, eu já começo a perceber que tem relação com o conteúdo aqui em questão. E aí, voltando, né? Se você tiver na dúvida de entender como que funciona essa questão da multiplicação de frações, porque isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade também na minha época de escola. Eu vou fazer uma representação visual, não tanto numérica. Como representação visual, eu posso pensar que 1/3 vezes 3, ou 3 vezes 1/3, 3 vezes 1/3, ele pode ser representado como 3 vezes 1/3. Então eu tenho 3 garrafinhas aqui, 2, 3. Aí essa garrafinha tem 1/3 de água, a segunda garrafinha tem 1/3 de água e a terceira garrafinha tem 1/3 de água.
e eu vou juntar todo esse líquido. Todas as garrafas tiverem o mesmo tamanho e a mesma capacidade, o meu resultado também tem que ter. Então, esse primeiro 1/3, ele vem para cá. Essa segunda parte de 1/3, ela vem para cá. E essa terceira parte de 1/3, ela vem para cá. E se essa fraçãozinha aqui, ela representa 3/3, significa que eu tenho a mesma coisa do que 1 inteiro. Por isso que 3 vezes 1/3 é igual a 1, ou 1/3 vezes 3 é igual a 1, porque seria 3/3. Esse 1/3 de 3 é como se eu estivesse pensando em algo semelhante a como eu mostrei antes. Então é como se eu tivesse 3 divisões e eu quisesse somente uma. Então 1/3 de 3 é igual a 1. 1 de um total. Não gosto de mostrar essa representação porque ela pode causar um pouco de confusão para vocês, de achar que eu estou falando de uma fração. Mas só fiz uma demonstraçãozinha aqui para facilitar aí a compreensão. Então, no papel, né, uma coisa que eu falo também, que a divisão não existe, porque é diferente de pegar algumas canetas, por exemplo. Sei lá, eu tenho 10 canetas e vou dividir para 5 pessoas. E aí faço uma para mim, uma para você, uma para ele, uma para o outro, uma para o outro. Aí eu volto. Uma para mim, para você, uma para o outro, uma para o outro, para o outro. E aí fica 2 canetas para cada um dos 5, que totalizam as 10 canetas. Porque no papel a gente não faz esse tipo de divisão. Então tem aqui o primeiro coleguinha, o segundo coleguinha, e aí eu tenho 10 canetas. Eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5. E eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem a mesma quantidade, significa que dá 5 canetas para cada criança. Eu não gosto de fazer desse jeito. Isso é um recurso legal quando você está aprendendo. Se você for uma criança pequena que estiver assistindo esse vídeo, ou se você for um adulto que estiver ensinando para criança. Mas a gente costuma fazer 10 dividido por 2. E aí eu vejo quantas vezes o 2 cabe dentro do 10. Ou seja, eu estou fazendo uma multiplicação para descobrir o resultado de uma divisão. Por isso que eu brinco, eu falo que a divisão não existe. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal também. Recomendo que vocês assistam. É bem bacana. Eu dou uma explorada bem aprofundada nesse assunto no vídeo. E aí eu vejo quantas vezes o 2 cabe. Por exemplo, 2 cabe? Cabe. Mas dá para contar mais? Dá. 2. 2 mais 2, 4. Cabe? Cabe. Vou tentar de novo. Mais 2, 6. Cabe? Cabe. Mais 2, 8. Cabe? Cabe. Mais 2, 2, 4, 6, 8, 10. Deu 10. Beleza. Cabe? Cabe. Quantas vezes o 2 apareceu? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E aí fica 5 vezes 2 igual a 10. E 10 menos 10, zerou. Terminei a conta aí. Sem resto. Então, só dando uma recapitulada rápida. Eu falei a respeito da representação das frações. Falei a respeito das multiplicações com frações. Falei a respeito de como que a multiplicação funciona. Independente se é 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, o resultado é o mesmo. Eu falei de número oposto e número inverso também. Então, metade do meu roteirinho aqui eu já falei. Continuando. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tá. Aqui tem uma outra observaçãozinha. Mas eu não acho que eu vou precisar falar dela. Olha que interessante, agora que eu tô olhando. As frações que eu coloquei no vídeo são as mesmas que eu coloquei no papel. Queria estar gravando meu rosto aqui agora que eu ia mostrar o papel para vocês. Bom, então... deixa eu ver, tá. Basicamente eu não preciso mostrar o restante do roteiro, porque eu já dei uma misturada. Então vamos de fato... Vamos de fato pro que interessa. Sabendo disso, né, de tudo isso que eu falei,
eu aplico duas coisas. Isso aqui é a mesma coisa que falar que eu tenho uma multiplicação de frações. Então fica 2/3 multiplica outra fração. Se eu estou invertendo a operação, eu tenho que inverter o número. Então fica 5/1. E aí eu faço a conta normal. Porque na escola, normalmente os professores fazem o quê? Eles colocam lá que meios extremos com extremos. E aí fica 2 vezes 5 igual a 3 vezes 1. Ou faz 2 dividido por 5 vezes 3 dividido por 1. Aí começa aquela embramação toda, né? Que você se perde, às vezes o próprio professor se perde e etc. Ou ele mostra assim, 2/3 vezes 1/5. E aí ele fala para você multiplicar o de cima pelo de baixo, aí o de baixo pelo de cima. E aí fica lá o 10 dividido por 3 e blá blá blá. E não gosto dessa abordagem. E aí, agora eu lembrei o que estava no finalzinho ali do roteiro que eu estava olhando. E eu não queria parar de falar e também não ter que ficar recortando vídeo depois, né? As partes que eu ficar em silêncio. Deixa eu passar isso a limpo para o começo. E aí eu vou ter espaço para poder mostrar o que eu quero. Eu preciso 2/3 dividido por... Por que que essa conta aqui, né? Ela fica desse jeito que eu mostrei para vocês. Por um motivo muito, mas muito simples. Terços e 1. Vou apagar outro pedacinho aqui. Por que que acontece isso? Lá no começo, eu não falei para vocês que, por exemplo, 3 vezes meio era 2 vezes meio, que o resultado era igual a 1. Então vou usar o 2 aqui. Facilitar as contas. O 2 vezes meio é a mesma coisa que 2 metades. Então fica meio vezes meio. Ou posso fazer uma representação desenhadinha aqui. Isso aqui representa metade. Isso aqui representa metade. Se eu juntar duas metades para colocar numa garrafinha com a mesma quantidade de divisões e com a mesma capacidade de água, eu vou ter essa primeira metade nessa metade da garrafinha aqui e essa outra metade aqui nessa outra metade da garrafinha. E isso é a mesma coisa que 1, né? Porque vai ser 2/2 e o resultado é igual a 1. Por isso que 2 vezes metade, ou 2 vezes meio, como você queira falar, o resultado é 1. Ah, então quer dizer que eu só multiplico de cima, não multiplico de baixo? Porque se as duas garrafas tinham meio e o resultado continuou com sobre 2 embaixo e só mudou o valor de cima, significa que eu não preciso mexer no de baixo? Sim, exatamente isso. Deixa eu olhar aqui se tem uma outra continha que eu falo a respeito disso. 4, 5, tá. Então, isso aqui nada mais é do que fazer 2/3 vezes 5. Porque é 5/1. Ou eu posso falar que é 5 vezes 2/3. 5 vezes 2/3 é a mesma coisa fazer 2/3 mais 2/3 mais 2/3 mais 2/3 mais 2/3. Quantas vezes 2/3 aparece? 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 vezes 2/3. E aí eu somo todo mundo. Lembra? Esse número de baixo aqui, o denominador, é a quantidade de divisões que tem a garrafinha. Então todas as garrafinhas são divididas com 3 divisões. E a garrafinha onde eu vou colocar todo mundo depois também é de 3 divisões. Vou fazer a representação desenhadinha aqui para
ajudar quem ainda possivelmente possa ter ficado com dúvida. Então eu tenho uma garrafinha dividida em 3 partes e mais outra garrafinha dividida em 3 partes, mais outra garrafinha dividida em 3 partes, mais outra garrafinha dividida em 3 partes, mais outra garrafinha dividida em 3 partes. Quantas partes cada garrafinha tem? 2. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pronto. Eu sei que a minha última garrafinha vai ter 3 divisões. E eu vou fazer a contagem. Nesse caso, a quantidade de garrafinhas que eu vou precisar para colocar todo esse líquido dentro é maior do que uma. Por isso que o resultado é mais do que 1. E quanto eu vou precisar? Então, primeira coisa, eu vou contar quantas partes tem aqui ao todo. E depois eu vou ver de 3 em 3 quantas garrafinhas eu preciso para colocar todo mundo dentro. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. E aqui são 3. Então, 3. Vou colocar mais uma garrafinha aqui, dividida em 3. 6. Aí eu coloco mais uma garrafinha. Eu passo a limpo, tá, pessoal? Fica tranquilo. Então, 3, 6, 9. Se aqui são 10, eu preciso de mais uma garrafa. Vai dar cheia essa garrafa? Não, mas eu preciso dela. Tem um vídeo que eu falo aqui no canal, tenho quase certeza que eu fiz um vídeo desse assunto. Vocês podem me cobrar nos comentários se vocês procurarem aí e não encontrarem ele. Eu falo dos tipos de representação para frações, para números fracionários. Porque nós temos fração mista, fração... Agora eu não lembro os nomes, mas são 3 tipos de fração. E uma delas é uma fração que a gente usa bem pouco, que a gente coloca um número inteiro grandão, por exemplo, 1 inteiro e 2 terços. Então significa que eu tenho uma garrafinha inteira e uma garrafinha com 2 terços. Esse 1 representa uma garrafinha com 3 sobre 3. E a outra garrafinha significa que é 2 sobre 3. Então 2 sobre 3. Isso é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 terços. Só para recapitular rapidinho aqui. E aqui, nessa conta, vai acontecer a mesma coisa. Fiz a contagem de 2 em 2 e depois eu fiz a separação. Essa é uma maneira. Outra separação, outra maneira de pensar, pode ser o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, garrafinha 1. Aí eu venho aqui 1, essa cor não ajuda. Vem aqui 1, 2, 3, garrafinha 2. Caramba, essa cor também não me ajudou. Aí eu venho aqui 1, 2, 3, garrafinha 3. E sobra 1. Então tá aqui, uma garrafinha inteira, 2 inteiras, 3 inteiras e a última vai ter só uma garrafinha pequenininha. Então, voltando aqui, vou apagar essa parte de cima, que eu preciso do passo. Falei que eu ia passar limpo, né? Então, essa parte de baixo aqui, que eu fiz as garrafinhas, passar ela aqui para cima. Então, eu tenho lá uma garrafinha. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 2, 3. Aí eu tenho a garrafinha com verde. Então, vou para a segunda garrafinha. 1, 2, 3. Beleza. Segunda garrafinha. Mais. Vou para a terceira. Aí a parte do laranja. 1, 2, 3. Então, vou encher a terceira garrafinha. 2, 3. Mais. E agora eu vou para a última garrafinha e vou colocar só o que sobrou, que é esse amarelo aqui. Então, é a mesma coisa que 3 inteiros e 1 terço. 3 inteiros e 1 terço. Se vocês pegarem a calculadora e fazer essa continha, por exemplo, 1 terço é a mesma coisa que 1 dividido por 3 e é a mesma coisa que esse monte de 3 depois da vírgula. Então, 0,3333333 mais o 3 inteiros. Então, vai dar 3,33333333.
Agora, se vocês quiserem fazer a conta aí para ter certeza do que está acontecendo, é 5 vezes 2 terços. 2 terços vai ser 0,6666666 assim por diante. Então, ó, 2 dividido por 3. Olha lá. Ah, então 7 lá no finalzinho. Então, se eu pegar esse valor e fizer vezes 5, que é 5 vezes 2 terços. Vezes 5. Olha lá, 3,33333. Então, eu estou provando para vocês que isso aqui que eu estou mostrando é verdade e funciona. Fiz a representação com desenho para que fosse o jeito mais didático possível, né? Porque eu não sei quem está assistindo qual o nível de dificuldade que a pessoa tem. Então, se ficou muito fácil para você, se ficou muito demorado o vídeo, peço desculpas, mas né, não dá para saber quem é a outra pessoa que está do outro lado assistindo. Mas acredito que mesmo assim é uma abordagem que deve ser trabalhada, porque não dá para a gente ficar pensando só na gente. E aí, é só isso aqui o resultado? Depende do que você quer demonstrar. Isso daqui tem um outro jeito de fazer, né? Isso aqui é a mesma coisa que... Quantas partes tem aqui? 3, 6, 9, com aquela uma 10. 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, ou 10 terços, é a mesma coisa que 3,33333. Então, se eu pegar a calculadora, chamar ela aqui de novo, e fizer 10 dividido por 3, olha lá, 3,3333333. Então, mais uma vez a prova de que o que eu mostrei para vocês, 3,33. Esse tio em cima do igual significa aproximado, tá, pessoal? Então, se você tiver aí no quinto ano, talvez sexto ano, ou mais novo, esse símbolo aqui, esse sinal, você ainda não vai ter visto. Então, estou mostrando para vocês aqui em primeira mão. E para quem for maior aí, mais velho, né, em séries maiores, provavelmente já deve ter visto isso, então não tem nenhuma novidade para vocês. Então é isso, pessoal. Só dando aquela última recapitulada. Quando eu fizer 2 terços dividido por 1/5, é a mesma coisa que fazer 2 terços vezes 5. Por quê? Operação inversa da divisão é a multiplicação. E fazendo a conta desse jeito, o resultado se mantém. Eu vou chamar a calculadora aqui mais uma vez para mostrar para vocês que isso realmente funciona. Eu não sei se a calculadora está aparecendo no vídeo. Ela não está aparecendo. Estou fazendo a captura só da tela da luzinha aqui. Mas convido vocês a pegar a calculadora aí na mão de vocês e fazer a conta. Se vocês fizerem 2 dividido por 3, vai dar lá o 0,6667, beleza. E se vocês pegarem o 1 e dividir por 5, vai dar 0,2, se eu não me engano, dividido por 0,2. E se você fizer o 0,2 vezes o 0,667, então façam aí em primeira mão, calculadora do celular, calculadorinha daquelas baratinhas simplesinha. Ó, 2 dividido por 3 vai dar 0,6, beleza. Se eu pegar esse número e fizer vezes 0,2, vocês vão ver que vai bater o resultado. Eu fiz alguma coisa aqui de errado na conta que deu um resultado um pouquinho diferente. Mas se vocês fizerem a conta certinho aí com calculadora científica ou separar a conta do jeito certo, eu acho que ele deu diferente por causa da dízima. Mas se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver que vai bater certinho o resultado. E aí é isso. Então, uma vez que você tem a divisão de divisões, é a mesma coisa que uma multiplicação de divisões, desde que a segunda parte, a primeira não pode ser colocada como número inverso, tem que ser a segunda, senão também não funciona. Você vai obter o mesmo resultado, e aí você tem esse resultado como uma fração mista, que é essa aqui de 3 e 1/3, ou você pode ter como uma fração normal, 10 sobre 3, se eu não me engano tem outro nome essa fração, mas chamar de fração normal, tá tudo certo. E como número decimal,
3,33. Aproximado. Lembra, pessoal? Aproximado, porque tem várias casas depois da vírgula aqui. Bom, pessoal, então chegamos ao final aí desse assunto. Espero que tenha sido útil para você. Se foi, peço que compartilhe aí com os amigos, redes sociais, grupos de amigos e etc, para que possa ser útil para mais pessoas, tá bom? No mais, muito obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Bom, pessoal, rapidinho aqui antes que eu me esqueça, né? Eu falei da continha, ficou errado. Eu fiquei pensando, mas por que ficou errado? Ficou errado porque eu fiz a multiplicação onde era a divisão. Então, recapitulando rapidinho. Eu estava falando para vocês do... Deixa eu voltar aqui. Estava falando para vocês do 2/3 dividido por 1/5. E aí o resultado deu errado. Aí, por que deu errado? Porque aqui é divisão e eu multipliquei como se fosse aqui. Que eu queria provar para vocês que esse resultado é a mesma coisa do que esse outro resultado aqui. Então, vou rapidinho fazer a conta para mostrar para vocês. Deixa eu ver se agora está aparecendo no vídeo. Tá aparecendo. Então, vou colocar 2 dividido por 3, dividido, foi isso que eu fiz de errado, 1 dividido por 5. E aí, 3,33333. Essa conta é a mesma coisa do que essa outra conta aqui, essa operação. E essa segunda parte, que foi 2/3 vezes 5, foi a mesma coisa do que essa outra que eu fiz aqui, que eu disse que é aproximadamente 3,33. Pronto. Então agora eu posso me despedir realmente de vocês, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e bons estudos.